Estadual do Piauí, que é o estado onde eu sou professora. Pois bem, quando eu fui convidada para falar na Feira do Livro, não disseram assim, né, um tema específico, então eu escolhi um romance de Paulina Chiziane, O Alegre Canto da Perdiz, para tecer alguns comentários sobre a obra, sobre Paulina principalmente, porque, na verdade, é uma celebração a ela, não é? Vou tentar ser bem breve, porque eu acredito que o tempo é um pouco curto, e depois vamos abrir para conversar, para debater. Então, eu vou fazer aqui uma leitura mais ou menos rápida, para a gente depois debater. Então, um pequeno texto que eu produzi foi Memória, Trauma e Resistência Feminina em O Alegre Canto da Perdiz. A literatura de autoria feminina nas sociedades pós-coloniais apresenta-se como um processo representativo da história das mulheres, uma ferramenta de denúncia e de quebra de mitos e preconceitos reforçados pelo discurso patriarcal. Ainda assim, a presença de mulheres na literatura canônica oficial é sempre muito reduzida. Razões culturais e políticas explicam, por exemplo, o modesto número de textos literários de autoria feminina nos catálogos da maioria das editoras não especializadas em temas ligados ao feminino, a dificuldade de acesso à instrução, as tradições seculares que delegam à mulher as funções relacionadas com a maternidade e com a criação dos filhos e certamente os critérios de seleção utilizados pelos editores. A autonomia de Moçambique, assim como de outras colônias europeias, foi atingida após um longo, complexo e doloroso período de colonização e de luta pela independência. E não é surpresa que a produção literária tenha atingido um papel importante na luta intelectual, para definir as nações descolonizadas. É nesse cenário, em meio a uma guerra civil e na luta pelos direitos da mulher moçambicana, que aos poucos vozes femininas são elevadas e a proposta de afirmação da identidade vem amadurecendo por meio das produções literárias. Nesse cenário, Paulina Chiziane destaca-se por ser a primeira mulher a escrever romance em Moçambique, provocando assim uma abertura do cânone literário africano. Ela é uma das representantes de uma literatura que aborda a condição feminina em suas produções, evidenciando a importância do tema para que se perceba que há um contingente de mulheres escritoras que se inscrevem nos textos na tentativa de promover a discussão, através da literatura sobre questões específicas do universo feminino moçambicano. Em O Alegre Canto da Perdiz, Paulina Chiziane retrata a região da Zambésia. Ela expressa seu espanto com a experiência da mestiçagem e da interação entre os povos. Segundo a autora, embora ela estivesse consciente de que o tema podia interessar outros públicos, este foi um livro que ela escreveu para o seu povo e pela primeira vez com a consciência própria desse país, de acordo com uma entrevista dada por ela em 2009 ao periódico Moçambicano Jornal de Notícias. Na entrevista, ela afirmou que, com esse romance, esperava fazer uso de suas próprias experiências na Zambésia e de especificidades históricas de toda a região, para reabrir o debate sobre o projeto de nação e da identidade nacional. Cito: é um povo muito sofrido. Sei que outros povos que formam o povo moçambicano também sofreram, mas ali, é na sua terra onde o regime colonial português experimentou as suas grandes teorias de miscigenação, falando concretamente das teorias políticas de Gilberto Freire. É uma coisa que se sente, ou seja, a pessoa entra naquela terra e sente que aqui houve alguma coisa. Eu colocava-me questões como foi possível? O que é que aconteceu? Como é que se deu esse processo? E foi com muita mágoa que eu percebi que a materialização desses grandes princípios políticos e filosóficos foi feita no corpo das mulheres. Portanto, é o sangue delas, de certa maneira, que esteve no prato da balança para a construção desse projeto de nação. O Alegre Canto da Perdiz conta a história de 3 gerações de mulheres da Zambésia, Serafina, Delfina e Maria das Dores. Todas são apresentadas como vítimas da colonização à medida que acompanhamos a vida conjugal de cada uma delas com os homens negros e brancos que vivem na região. Neste romance, Paulina Chiziane revisita os eventos históricos da sua nação no tempo da colonização portuguesa. E assim, constrói a narrativa que abrange assuntos complexos da contemporaneidade de Moçambique, como a assimilação, a miscigenação, a discriminação étnica, racial e de gênero, o choque entre culturas, relações de poder e etc. O universo apresentado por Paulina Chiziane expõe o trauma como consequência da colonização. As possibilidades de construção da identidade são múltiplas, as velhas formas estão expostas em paralelo às novas perspectivas.
É a partir desse fato que a narrativa acontece, a fim de mostrar a posição detida pela mulher moçambicana e as imposições de uma vítima da sociedade do colonialismo. O Alegre Canto da Perdiz apresenta uma reflexão sobre gênero, raça, cidadania e identidade, examinando as práticas sociais e culturais do povo moçambicano. Vê-se que a leitura do feminino em Moçambique favorece um levantamento sobre as práticas sociais e culturais dos vários grupos étnicos que habitam o território moçambicano. A narrativa da autora não está apenas focada na questão das mulheres, mas também nos valores e costumes da sociedade, quando propõe repensar os conceitos relacionados à cultura moçambicana. A tentativa de mostrar que a mulher pode escrever seu próprio destino livre de imposições culturais do sexo masculino. Paulina Chiziane ajusta sua criação literária a outro tipo de intencionalidade, que vai além dos fins puramente literários e estéticos, abrangendo também a crítica à sociedade patriarcal e a vinculação a um sentido ético. Sua narrativa se fundamenta, por um lado, na transmissão de vivências, através das protagonistas, do conhecimento da tradição religiosa e cultural, do significado das práticas de magia, feitiçaria, dos rituais de morte e viuvez, dos rituais de iniciação sexual através do relato das normas e tabus existentes nas relações familiares e entre homem e mulher. Por outro lado, Paulina Chiziane mostra, através do seu romance, que não são só algumas das tradições autóctones que podem oprimir a mulher moçambicana. Também os novos costumes trazidos a Moçambique pelos portugueses, enraizando a mentalidade e a visão de mundo europeias, provocaram uma grande confusão na sociedade moçambicana e não facilitaram a vida das mulheres. A escrita de Paulina não apresenta apenas uma mulher, não representa apenas uma mulher moçambicana que fala sobre as mulheres em Moçambique, mas também que modifica o cenário social geralmente visto como espaço dominado pelo homem. Dessa forma, Paulina Chiziane desenvolve seu papel fundamental na literatura de Moçambique, construindo um caminho de resistência e, acima de tudo, a autoafirmação da identidade feminina, além e especialmente de expor a presença de características de Moçambique. A construção complexa das personagens ilumina o debate sobre como as memórias são marcadas não apenas pelo gênero, mas também por outras condições sociais, como raça e classe. Paulina Chiziane faz ecoar as vozes das mulheres moçambicanas silenciadas pelas circunstâncias repressivas e mostra o que estava escondido no seu silêncio, através de suas obras na tentativa de construir uma espécie de empoderamento entre elas. É a não conformidade com a situação e o desejo de mudar de posição, de ser vista como uma mulher de valor e importância em sua própria cultura. Ao traçar esse caminho de resistência e afirmação da identidade na literatura, Chiziane faz parte da atual trajetória literária feminina em Moçambique, usando suas personagens para a materialização desses discursos. Ela é, na verdade, única em vários sentidos, particularmente no sentido de que, como autora que escreve em um país independente, ela não apenas foi e é bem-sucedida em romper a exclusão histórica de vozes femininas do sistema literário de Moçambique, como também conquistou um espaço no ambiente da escrita literária dominada por homens. Muito obrigada, Áurea. Por acaso, eu sou da Zambésia, onde a província onde é o cenário do Alegre Canto da Perdiz. Alegre Canto da Perdiz. Por incrível que pareça, foi o último livro que eu li da Paulina. Não digo no sentido cronológico da publicação, mas necessariamente que eu tive a ocasião de ler e a Paulina escreve não só neste, também nós encontramos que provavelmente nas Andorinhas também fala um pouco no texto sobre que fala de Eduardo Mondlane, penso que é isso. Não, penso que é o Muenemutap, quando vai para o distrito de Gurue, que é da província da Zambésia. Então, depois dessa apresentação da área, que nós vamos passar a seguir o alfabeto, e vamos ficar com a Luana, que vai tecer algumas palavras também sobre a obra, e depois dos três vamos fazer algumas questões e vamos ficar num debate livre. Então, Luana, a palavra é sua. Boa noite, boa tarde e bom dia, atemporal. Eu agradeço muito pelo convite, agradeço pela insistência, persistência, a realização
dessa feira do livro de Maputo, muito importante nós mantermos viva, né, a chama da palavra nesses tempos tão difíceis e precários para todo mundo. Eu peço licença para falar e peço licença para não ser apenas a acadêmica, mas hoje essa minha palavra ela se quer mais como uma performance, como uma voz que vem de outros lugares e que traz também vozes mulheres. Então, hoje eu lerei cartas. Essa performance aqui se chama, então, Eu Mulher, Cartas para Paulina Chiziane. E saúdo a vida de Paulina e agradeço por ela ter me alcançado com toda a sua luz, com toda a sua potência, com toda a sua rebeldia, e ter me acompanhado há tanto tempo, desde quando eu era uma menina, de alguma forma, começando os estudos literários sobre literaturas africanas, sobre literatura de Moçambique, e me descobrindo também. Eu me descobri muito nas palavras da Paulina, e os nossos encontros sempre foram muito profundos. Então, quando o Amossi me convidou, meu querido mano, eu me juntei, liguei, mandei e-mail para algumas mulheres que me acompanham também na vida e pedi para que elas me enviassem cartas, e as cartas para Paulina. Então, eu vou ler algumas cartas, né? Elas estão aqui, são cartas mesmo. Eu começo com uma cartinha que me chegou às pressas, da professora Jaqueline Costa, que é minha companheira de trabalho na Unilab, onde eu sou professora, aqui no Ceará, no Brasil. Uma universidade que faz cooperação com os países africanos de língua portuguesa, mas não só de língua portuguesa, né, de tantas outras línguas. Uma universidade pluricultural, plurilinguística. E aí a carta começa assim: Querida Paulina Chiziane, é com muita alegria que lhe escrevo esta carta. Uma oportunidade ímpar que tive para lhe dizer que você é uma mulher extraordinária, que me inspira e inspira muitas mulheres nesse mundo afora. Sou Jaqueline Costa, professora na Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, há cerca de 4 anos, e desde que cheguei ouço falar em você. Em 2017, tivemos a alegria de tê-la na Unilab para uma mesa que diria que foi ancestral, na companhia de Conceição Evaristo e mediada pela Luana Antunes, intelectual preta que se dedica nos estudos de autoras como você. Bem, quero te dizer, Paulina, que desde que te conheci, não me desgrudei de você, da sua escrita, da sua coragem. Incorporei você na minha vida e no meu plano de ensino. E todos os semestres estamos lá, você e eu, dialogando com uma meninada, com nacionalidades e etnias bem distintas, que ao ler o seu texto compreendem o apelo que você faz em toda a sua escrita, que o nosso papel como escritores e escritoras é muito importante, pois precisamos dizer ao mundo a que viemos, e a escrita é essa ferramenta importantíssima. Sim, a cada obra sua, lida, é um mergulho na literatura moçambicana, é um mergulho na história de uma mulher que começa a escrever tardiamente, ou no momento certo de sua maturidade, e com condições materiais e intelectuais, pois o seu modo de escrita que regem as áreas mais conservadoras da sociedade. Dentro de mim, qualquer coisa me faz pensar que a nossa sorte seria diferente se Deus fosse mulher. Texto, então, da Paulina Chiziane, Eu, Mulher, por uma Nova Visão do Mundo. Caminhando para o fim, gostaria de dizer que você mostra que, com a escrita, podemos ir muito além e escrever nossa história. Como você diz, primeiro foram as frases soltas nos cadernos,
Depois foi o diário. A seguir foram os poemas e as cartas de amor no tempo da primeira paixão. Mais tarde foram textos mais seguros, pequenos contos, pequenas crônicas e o sonho de um dia escrever um livro. Querida Paulina, nos identificamos com você, com sua história de vida, e sua escrita imprime coragem e nos motiva a escrever nossas histórias, nossos diários, nossa poesia, nossas crônicas e nossos livros. Que os orixás cuidem de você, cuidem de sua saúde. Agradeço a minha amiga, a professora doutora Luana Antunes, de mãos dadas com Paulina Chiziane. Né? Eu estou perguntando porque, de fato, eu não sei se eu tenho mais tempo, mas acho que sim. Eu vou ler uma outra cartinha. Sim, essa cartinha veio da Giza Gertrudes, que é uma diaspórica cabo-verdiana, doutoranda na Universidade Federal de São Carlos, e foi nossa aluna da Unilab, e hoje integra o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o sobre o corpo feminino. E a Giza diz assim: querida Paulina Chiziane, não sei se saberia traduzir em palavras o que sua escrita representa para mim. Palavras que cortam como faca, palavras que curam feito medicina. Uma vez eu li que tu disseste que contar uma história significa levar as mentes no voo da imaginação e trazê-las de volta ao mundo da reflexão, como podemos ler no texto O Alegre Canto da Perdiz. É assim que me sinto com relação à forma que tuas palavras me atravessam. Li Niket recentemente. Foi um voo. Minha mente viajou pela vida de cada uma das personagens e desejei sentar próximo a ti, com uma fogueira por perto e te ouvir. Ouvir das suas viagens por Moçambique, das mulheres que cruzaram seu caminho e das histórias que elas te contaram. Sua escrevivência me inspira, e quando tu falas que escreves para existir, eu digo que tua escrita atribui significado que renova-se em misoginia e invisibiliza a vida das mulheres. Sua arte atribui dignidade à vida das mulheres, fazendo justiça à história, às histórias que nunca me foram ouvidas. Sua obra, para mim, é empatia, sororidade, arte, poder negro, força, cotidianos de esperança, amor e raiva também. Mas, sobretudo, esperança em uma vida que se reinventa em condições inimagináveis para meus olhos viciados. Gratidão por ser essa mulher que transcende fronteiras e abre caminhos. Giza Gertrudes. Né? Eu li a carta da Giza e me lembrei do nosso verbo esperançar, né? Que foi registrado em letra pelo grande mestre, né, Paulo Freire, mas também que é um verbo que foi colhido por ele, porque esperançar é o que nós fazemos, né, nos nossos cotidianos, na resistência da vida, na reinvenção da vida, na projeção e na criação de futuro. O trabalho da Paulina Chiziane, com raiva também, né? A gente acolher os escuros, os nossos escuros, a penumbra do texto, isso também faz parte da vida, isso também faz parte da transformação.
Não tem como não se incomodar com determinadas personagens que, de forma alguma, são planas, né, da Paulina, são, pelo contrário, muito complexas, porque elas mostram para a gente os sombrios, né? Elas mostram para a gente os seus abismos, porque faz parte da realidade também, não é? Eu tenho ainda uma carta de uma estudiosa da obra da Paulina, né? Minha querida mana, amiga, Cíntia Coulter. A Cíntia e eu estamos nessa vida há muito tempo junto com a Paulina, viu, gente? Crescemos junto com a Paulina e viramos mães juntas aí com a Paulina também. Somos pesquisadoras mães e feministas. E a Cíntia tem um trabalho de longa data, mestrado, doutorado, sobre a obra da Paulina e continua cada vez mais se enveredando aí para a expansão da obra da Paulina e ensinando sobre Paulina Chiziane e Moçambique aqui no Brasil. Ela me mandou essa cartinha, né, que eu trago aqui. Querida Paulina, espero que esta carta te encontre bem e com saúde no Índico. Aqui do outro lado do Atlântico, as coisas andam complicadas. Nossa natureza pegando fogo, Covid ganhando status de gripe e nossa política cada dia mais imparcial a todos estes problemas. Uma tristeza. Mas hoje te escrevo para te agradecer. Se hoje cresci e me tornei uma pesquisadora engajada, devo isso à senhora e ao seu Balada de Amor ao Vento, que veio com o vento da ancestralidade até minhas mãos ao acaso, apesar de não acreditar em acasos, mas em propósitos. O teu propósito é escrever esse livro, o meu ao lê-lo, e o da ancestralidade em nos unir, para que de mãos dadas fôssemos uma força maior, capaz de chegar a outras mulheres. A tua literatura mudou minha vida lá em 2006. Lembro do meu filho, ainda com seus 6 anos, hoje já com 17, dizendo, minha mãe pesquisa Paulina, sabia? Ela é lá de Moçambique, cuja noção geográfica de Moçambique passou a ter status de intimidade. Foi assim que iniciamos nossa ciranda. Eu de mãos dadas com meus filhos, eles de mãos dadas com você, nessa grande gira de amor e gratidão. O segundo filho brincava com a capa do Alegre Canto da Perdiz. Enquanto eu escrevia a tese, ele balbuciava, passarinho, mamãe. Te conto isso para reafirmar que eu, mesmo sendo uma mulher atlântica, brasileira, do sul do país, compartilho da aventura de ser pesquisadora num país que não valoriza nossas pesquisadoras, mães, companheiras, professoras que lutam por um mundo melhor, onde mulheres como eu e você e todas as que nos cercam tenham oportunidade de saber que elas não estão sozinhas. Hoje vivo no norte do país, onde o nome de Paulina Chiziane, Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus ainda são poucos conhecidos para alguns e completamente desconhecidos para outros. Pensei, como assim? Não pode. Como resposta à minha inconformidade de educadora, pensei em uma disciplina a qual ministro na universidade e vejo o brilho nos olhos de jovens e adultos quando falo dessas mulheres potentes, quando falo de você, Paulina. Por isso e por tantas outras coisas te agradeço por fazeres parte da minha caminhada acadêmica, de vida e de afeto. Obrigada, querida Paulina. A professora Cíntia Coulter, ela é professora na Universidade, professora e pesquisadora, né, na Universidade Federal do Pará, que fica em Belém, aqui no norte, né, do país.
E o que me chama, quando ela me mandou, a trajetória de mulheres acadêmicas dentro do universo, do sistema da produção científica autorizada, né, do conhecimento, é algo, gente, muito difícil, muito complexo mesmo, né? Praticamente, para existirmos nesse lugar, a gente não pode ser mulher, a gente precisa esquecer que a gente é mulher. Existe um sistema que nos obriga à produtividade, à produção, como se nós não pudéssemos também sermos mulheres mães, cuidar de filho, cuidar da casa, coisas do cotidiano, sabe? Tá com o filho doente, levar no hospital, levar no médico, cuidar do filho em casa. Parece que existe um patriarcado reinando nesse sistema, né? E que cada vez mais ser mãe é algo que é visto como um problema dentro da universidade, né? A Cíntia coloca isso. Veja, ser mãe, ser pai, não, tá? Mas ser mãe se torna um problema para a nossa existência nesse espaço. Assim como mulheres, porque são espaços de poder, né? Como pensamos também das mulheres na política, né? Isso me reporta, claro, tudo que ela me diz aqui, que ela diz a Paulina, né? A Cíntia Coulter faz-nos pensar muito nos desafios de Paulina Chiziane ao escrever, ao colocar o seu primeiro texto no mundo, inclusive desse olhar do outro, né? Que ela coloca muito bem, ela nos conta em várias entrevistas e também nesse texto, Eu, Mulher por uma Nova Visão do Mundo. Há sempre uma suspeita, né, sobre essa mulher, sobre esse corpo, né, sobre essa ânima, sobre essa mulher que é vista como perigosa ou hipersexualizada, né? Então, é um universo que nós precisamos repensar, falar sobre, né? Que as mulheres falem sobre isso, que as mulheres que estejam dentro da academia, enfrentando os assédios tantos, as dificuldades tantas, né? Que elas falem, que escrevam seus textos, que elas coloquem aqui junto, ouçam a Paulina chamar, né? Nós precisamos reescrever esse mundo de alguma forma, né? E esses silenciamentos, eles precisam ser repensados e, enfim, implodidos, né? Eu não sei se eu tenho mais tempo aqui. Tem, sim. Eu vou... Sim ou não? Vamos fazer assim. Depois vamos passar a palavra ao Sávio. Mas há uma coisa que me tocou, principalmente nos últimos momentos que a Luana estava a falar, do ser mãe. E na altura em que a Luana esteve cá em Moçambique, era de ser mãe e depois eu não sei se eu diria que a opinião que tinha era mais ou menos patriarcal. Não diria opinião assim, mas lembro, nunca me esqueci dessa frase. Sempre me lembro disso. Fecha assim. Não tinhas filho na altura, mas imagina se eu tivesse. Não tinha filho. Se eu tivesse filho, eu não estaria fazendo todas essas viagens, esses estudos, eu estaria em casa a cuidar do filho. As dificuldades. Sim. E acho muito bonito, aliás, como é que depois de ser mãe, só pelo que disse, eu sei que já é uma outra pessoa, de certeza absoluta. Já é uma outra pessoa, uma outra perspectiva, muita perspectiva e acima de tudo, essa criança pensa que é um filho, né? Eu tenho visto nas redes. O Benício. Então, eu acho que mesmo aconteceu com Paulina e acontece nas nossas vidas, que quando nós nascemos, acontece no Brasil, cá em Moçambique, é a educação primeira que nós temos, o privilégio que os homens têm em detrimento das mulheres, e nós vamos crescendo com isso. Chegamos até a fase, a pessoas que são, diria, intelectuais, acadêmicos, bem estudadas, mas nós encontramos um machismo subjacente no seu discurso que é assustador.
Principalmente por ser algumas a maior parte das vezes inconsciente, as pessoas nem sequer têm noção do que estão a dizer. Às vezes nós, por exemplo, numa conversa com as mulheres, uma colega do trabalho, há tanto mal que nós fizemos as mulheres que nem nos damos conta que nós estamos a fazer, muitas vezes por causa dessa educação que nós temos primeiro. Então, essa era a ponte para conversarmos com o Sábio, que vai dizer também algumas palavras sobre a obra da Paulina Chiziane, e não só. E principalmente, eu acho que como essa obra nos une necessariamente não por causa, se calhar, da língua, mas é essa visão humana, essa visão humana que eu acho que nós tínhamos que partilhar. Eu vejo que os países, por exemplo, no mundo, têm a ser das parcerias militares, entre outras coisas. Eu acho que verdadeiras parcerias seriam exatamente mais para esse tipo de levar a humanidade. Então, Sábio, a palavra é sua. Olá, quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite, principalmente por estar numa mesa, né, num painel com pessoas tão queridas como Luana, como Áurea, que já faz um tempo que eu não vejo Áurea. Luana, eu já vi ano passado, aqui na região que eu moro, que é o Rio Grande do Norte. Ela veio para o evento da Afrolic. Luana sempre está muito presente. Quero também aproveitar a presença dela para parabenizar o trabalho que ela faz de escrita do corpo, que é um trabalho interessantíssimo e vem acolhendo muitas pesquisadoras, né, para entender o corpo como esse espaço de resistência, de entendimento, e que casa muito bem de entendimento do universo da mulher. E como o texto da Paulina corrobora, né, com essa discussão, né? Luana mexeu lá na UFRJ, porque a gente faz isso mesmo, né? A gente mexe nos espaços por onde a gente passa positivamente, e isso se torna, germina e vira uma grande árvore cheia de galhos, né? E a gente fica se pendurando nesses galhos, e cada vez eles estão mais fortes. Isso é muito importante, né? Daqui a pouco os galhos do Atlântico estão se abraçando com os galhos do Índico, se já não estão, né? Se já não estão. Quero também dar um beijo na Cíntia Cutter, que está aqui, uma querida, uma pesquisadora maravilhosa, né? Uma pessoa muito linda, que também, assim como nós, é uma pesquisadora da obra da Paulina. Então, também quero parabenizar ao fato de Paulina ser homenageada no próprio país, numa feira do livro de Maputo, né? O reconhecimento de Paulina veio primeiro de fora para depois vir de dentro, né? Como se a crítica literária fosse um grande mar insular, o mar de fora revolto, né? Reconhece o mar de dentro, que é um pouco mais pacífico, ainda não a reconhecia. Então, Paulina, na minha vida, trouxe muitas conquistas, né? E é interessante os 30 anos de Paulina estarem casados como escritora em relação à obra de Balada de Amor ao Vento, né? Porque é isso que ela faz com esse romance. Ela joga as palavras ao vento, e nós somos esse vento que retorna, né, para o Índico, trazendo aquilo que essa palavra... Vocês me ouvem? Sim. Ok. Bom, então, esse texto já tem 30 anos, né? E minha relação com esse texto, cada dia que eu leio, é nova, né? Eu vou ler um trecho do Balada de Amor ao Vento, a edição que eu tenho, que é essa. Acredito que todo mundo tem essa edição, que é a edição de 2003, da Editorial Caminho. E eu tenho a cópia, né? Que é aquilo que a gente massacra com a crítica. Bom, tem um trecho que eu acho muito forte nesse romance, que é logo quando ela inicia, né? Até porque Paulina faz um romance moçambicano, especialmente moçambicano. O romance de Paulina não é um romance que segue um modelo ocidental, nem tampouco o modelo do colonizador. A única coisa que existe do colonizador nesse romance é a língua portuguesa. E uma língua portuguesa com expressão moçambicana, muito moçambicana, em todas as suas passagens. E isso eu vejo crescer na obra da Paulina, em toda a palavra que ela expressa, seja numa live, seja numa entrevista, seja no próprio texto literário, né? Paulina respira, né, o seu território. Ela é quando a gente está diante de Paulina,
Eu não sei se Luana e as meninas têm, e a Áurea tem essa sensação. Parece que ela é uma divindade. Ela tem um jeito de olhar, um jeito de falar, de nos hipnotizar com tanta sabedoria, que a gente se sente muito pequeno perto dela. Né? Eu tive a oportunidade de dizer isso a ela, não é, Origênio, eu participei da mesa, que assessorava a fala da Paulina, e é essa a sensação que eu tenho quando eu estou diante dela. A gente se sente muito pequeno, é uma mulher muito sábia, e eu acho que Moçambique deve ter muito orgulho de ter uma mulher como Paulina. Né? Deve ter muito orgulho de ter uma mulher que representa tão bem o seu país, em todo lugar por onde ela passa. Todo lugar por onde ela passa, ela leva sabedoria, ela leva, é como se ela tivesse a missão de carregar a semente da paz. Você sente paz quando você olha para Paulina. Eu acho que a paz é uma palavra que resume, ela já foi tão premiada por ser uma mulher que propaga a paz por meio da sua literatura, porque ela é uma personificação da paz. Né? Acredito que uma mulher do porte da Paulina, que já passou por tantos conceitos, né, já foi tão ressachada pelo patriarcal, né, pelo sistema machista, né, de Moçambique, e ainda hoje ela olha para o seu olho, né, com a cabeça erguida e com serenidade, né, e com a pureza da palavra, no mínimo, né? É no mínimo de você se curvar perante ela, né? Traindo, né? Todas as tradições do norte, em que muitas mulheres se curvam perante os homens e tem que baixar a voz para ele. Eu acho que o mundo tem que baixar a voz, o mundo tem que se curvar para ouvir Paulina falar, porque ela é uma grande propagadora do discurso da paz. Isso sim é que é a Paulina Chiziane. Então, eu sempre mostro esse texto do romance, porque eu conheci Paulina por meio do Nikesh. Paulina chegou para nós aqui no Brasil por meio do Nikesh, que era um romance já muito mais amadurecido em relação à Balada de Amor ao Vento. Então, isso fala em termos literários. Mas eu fiz uma tese de doutorado sobre balada. Eu comecei a refletir tanto sobre o texto, né, que chegou o momento que minha proposta era trabalhar a Balada de Amor ao Vento na tese e trabalhar o Sétimo Juramento. E a Balada de Amor ao Vento sufocou o Sétimo Juramento, né? Porque era tanta coisa que eu tinha para dizer sobre a balada, né? Que chegou ao ponto que assim, gente, se eu for continuar, eu não vou terminar esse ciclo de doutorado, né? Porque a pesquisa, minhas colegas estão aqui, sabem dizer bem que a pesquisa não acaba nunca, e eu acho que a gente só começa a amadurecer a nossa tese depois que a gente termina o doutorado, né? A gente fica ali só cumprindo uma etapa de formação acadêmica, né? Porque a literatura é um universo muito complexo e a cada vez que a gente está de frente para ele, a gente descobre muita coisa. Né? E cada vez que eu estudo Paulina é isso, é um labirinto de muitas descobertas, são muitas chaves de interpretações, muitas chaves. Então aqui, veja como ela, logo no início do romance, ela diz: terei eu amado algum dia. É verdade que o amor existe. Não sei sobre a verdade do amor, mas há uma coisa que me aconteceu, digo-vos. Aquilo foi uma espécie de feitiço, mistério, loucura. Isso é o que foi. Tenho uma filha crescida, que ainda estuda, embora eu já tenha estudado muito. Um dia disse-me que a Terra é redonda. Por fora é toda verde, e lá no fundo tem um centro vermelho, como um melão. Que a Terra é a mãe da natureza, e tudo suporta para parir a vida, como uma mulher. Os golpes da vida, a mulher suporta no silêncio da terra. Na amargura suave, segrega um líquido, triste e viscoso, como um melão. Quem já viajou no mundo da mulher? Quem ainda não foi, que vá. Basta dar um golpe profundo, profundo, que dentro do centro vermelho explodirá um fogo, mesmo igual à erupção de um vulcão. Então, essa é a forma da Paulina Chiziane escrever. Ela convida você para ouvir a história. E isso é um modo, e eu ficava buscando uma justificativa para o fato dela dizer que é uma contadora de histórias, e a contadora de histórias, ela vive a performance da oralidade, só que você, quando escuta a voz da narradora no romance, Balada de um Amor ao Vento, Sarnau conta a sua história como se estivesse diante de uma fogueira, sentindo o calor da chama, né?
Porque o romance ele é todo coordenado pelo tempo do fogo. Né? E qual é esse tempo do fogo? Acende uma vela, como se fosse maio, mês de Maria, né? E ela convida aí tantas Marias, porque a Maria é o nome, né, das várias manifestações do feminino em vários territórios. Então ela convida essa Maria, acende esse fogo de Maria, e termina a narrativa apagando o fogo do candeeiro, que é quando apaga-se a memória, vem a escuridão, e aí vem as reticências, indicando que outras histórias virão. Então é muito sábio. Né? O Balada de Amor ao Vento é um romance muito sábio que merece ainda ser muito estudado. Né? Tem um poema que Paulina seguiu como transgressora que é, porque Paulina ela nunca se disse feminista, hoje ela diz que é mais cúmplice do feminismo. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que Paulina é uma mulher transgressora. Ela usou a palavra como arma para voar e sair do seu território. Então a palavra é a grande cúmplice de Paulina, é a grande confidente. Né? E isso ninguém pode negar. Tem um poema dela que eu gosto muito, e eu sempre leio quando eu falo sobre Paulina, porque é um poema que me toca, porque é como se ela tivesse estabelecido um contrato de fraternidade, né, com o continente americano, como se ela tivesse dado uma resposta sábia ao colonizador sangrento, ao invasor, ao selvagem. Né? Porque selvagem é aquele que invade o espaço do outro e acha que esse espaço é seu. Né? E essas invasões elas vêm tomando proporções tamanhas, né? Como a Áurea falou, a Luana. Nós vivemos muitas invasões atualmente. Né? Em relação, em relação Me escutam? Sim, sim, sim. Pronto. Então tem um poema, porque eu tinha batido aqui e terminou anulando o som. América. Esse poema está no livro Canto dos Escravizados. América. És o espaço que faltava para estender-me, florir, para expandir-me. Num novo solo e nova pátria. És a dádiva que Deus me deu na mais perfeita dor. América. És a minha nova África. Construí-te com a força dos meus braços. Veja que o poético sábio é esse que está aqui imortalizado nesses versos, que é a América. Não é? E são duas estrofes, como que uma voz que está num canto e canta para o outro canto. Não é? Como se convidasse e reconhecesse esse continente como sua terra, feita com a força dos braços, porque se existe algo que representa a africanidade em todo o seu continente, é a força, é a resistência. É isso, nós brasileiros devemos aprender com vocês. Vocês não entregaram, né? Aí eu falo do continente de modo geral, vocês não entregaram a nação, vocês não entregaram o continente de mão beijada. Muitas terras foram lavadas com sangue, né, de um povo que resistiu a tantas invasões, a invasões religiosas, a invasões da língua, né, a várias e várias invasões. Como Moçambique ainda vem sofrendo várias invasões, como é o caso do Cabo Delgado. Né? Então, a narrativa da Paulina ela tem essa missão de reivindicar a paz, de propagar a paz. Então, o Balada de Amor ao Vento é um romance muito pioneiro nesse sentido de propagação da paz para Moçambique. Então, Paulina ela traz, não é, toda a sua poeticidade, né? Ela exercita essa poeticidade em todo o seu texto. Engraçado que nesse romance ela traz uma figura bem sutilmente no capítulo 7. E poucas pessoas falam dessa personagem, que é a Sumbi. Né? Paulina tem umas estratégias muito astutas para entrar na sua narrativa. Né? E a Sumbi é como se fosse a própria Paulina. Né? Por isso que numa live que eu fiz com ela, eu perguntei quem é a personagem que você criou, que você mais se identifica. Ela disse a Delfina, né? Que é do Alecanto da Perdiz. Aí eu perguntei sobre a Sumbi. Né? Quem é a Sumbi? A Sumbi é uma mulher que casou com Moando, que é o grande amor da Sarnau, só que ela traiu Moando. Né? Ela foi a estratégia na narrativa
que Paulina utilizou para dar a lei do retorno para ele, não é? Para ele saber, né? Só sabe a dor do amor quem a sente. Não é? Então, Moando sentiu a dor do amor, a dor de ter seus valores traídos através da Sumbi. E ela aparece muito pouco. É como se fosse uma facada. Não é? Porque essa narrativa do Balada de Amor ao Vento é uma narrativa em prosa poética, é um romance moçambicano, mas há 3 ciclos que movimentam essa narrativa, não é? Como eu defendi lá na tese. O ciclo da mulher, porque ela mostra todo o percurso da Sarnau, né? Quando ela acende a vela, aparece todo o cenário da Sarnau. A Sarnau adolescente, a Sarnau mulher, a Sarnau que se torna a primeira esposa de um rei, a Sarnau que se torna rainha, a Sarnau que perde o seu reino. Então, há vários ciclos da mulher nessa narrativa. E o vento, não é? E o Save, o rio Save, são as únicas testemunhas, né, de toda essa narrativa memorialística que a Sarnau faz em volta desse fogo. Não é? É como se esse fogo abrisse a tela e essa história fosse sendo toda narrada. Então, há o ciclo da mulher, o ciclo do amor, porque em nenhum momento Sarnau deixa de amar. Sarnau ama a família, Sarnau ama Moando, Sarnau ama Niguila, Sarnau ama a própria filha. Né? Então, o amor ele perpassa toda a narração. Sarnau ama a terra, ela sente saudade da terra. Né? Tem um momento que, em Balada de Amor ao Vento, que Moando vai, né? Sofrer, trabalhar nas machambas sobre a ordem dos colonizadores. Então, ele sofre essa dor, né, de ser castigado pelo colonizador. Né? Sarnau, em sua narrativa, mostra, né, todo o sofrimento de Moando e todas as consequências que ele pagou por não ter obedecido a uma tradição, né? Porque é através de um rito de tradição que eles se encontram. Né? E essa tradição vai cobrar essa cumplicidade amorosa lá no final da narrativa, né? Como se fosse a serpente, né? Que ele diz que Sarnau é uma serpente, mas ela é uma serpente em vários sentidos, né? E a Paulina ela faz o que a gente chama aqui nas religiões de matriz africanas de Ouroboro. A cobra ela faz um ciclo e morde o próprio rabo, né? Porque é esse sentimento que intersecta Sarnau é o sentimento que a faz feliz, mas que a faz sofrer ao mesmo tempo. Então, a serpente ela perpassa toda a narrativa como se fosse uma linha que costura toda a história. Assim, eu tenho muitas coisas para falar sobre esse romance, né? Por isso que eu vou depois deixar para o debate. Mas eu quero dizer que esse romance ainda me instiga demais. Né? São 30 anos de publicação. Eu acredito que a gente vai passar 60, né, 120 anos. Né? As pessoas vão ler aí o que a gente escreveu e esse romance vai sempre ter o que dizer. Né? Então, para mim, né, enquanto leitor, enquanto receptor dessa obra de Paulina, além de ser um objeto que me instiga a investigar todos os dias, né, porque nós pesquisadores vivemos arrodeados das nossas insatisfações e são essas insatisfações que nos movem, esses questionamentos. Então, esse romance é um grande romance, né, e merece ser reeditado aqui no Brasil, merece ter tantas e tantas edições como ele tem, merece circular em várias universidades do mundo, né, porque é uma lição sobre o corpo da mulher, é uma lição sobre moçambicanidade, é um tratado de paz, né? É uma belíssima história de amor, né? E nós estamos precisando de história de amor. Estamos numa era tão apocalíptica que todos os valores estão sendo diluídos em função da ganância humana. A natureza vem nos castigando com Covid-19. Quantos irmãos, né, a gente enterrou? Né? Quantas famílias, né, aqui no Brasil, quantas famílias enterraram os seus entes queridos? Né? E a gente vê um governante dizer que isso é uma gripe, né? Não é cúmplice da dor. Né? Eu acho que a ideia de fraternidade ela deve ser propagada quando a gente sente a dor do outro. E a natureza vai nos cobrar isso. Né? Paulina fala tão bem da natureza na sua obra. Em todos os textos que Paulina escreve, a natureza é uma grande divindade que deve ser reverenciada. E quando, não é, a gente aprender, através do texto da Paulina, que a humanidade, a educação e a saúde, né, são 3 pilastras que vão fazer com que a gente aprenda a viver, né, e a respeitar o espaço do outro, né, aí sim a gente vai ser uma civilização perfeita. Né? Enquanto isso, enquanto os continentes brigam, enquanto os países brigam,
enquanto a humanidade fica para segundo plano, a gente só anda para trás, infelizmente. Né? E eu fico muito feliz quando eu participo de painéis como este, em que eu vejo nos olhos, né, dos palestrantes, dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus cúmplices de literatura africana, que a gente acredita nisso, né? E a gente vai lutar até quando a gente não tiver mais forças, né? A gente vai fazer do impossível, né, um espaço possível para que a gente viva. Bom, é isso, meu querido. Então, eu abro agora para os debates e espero que tenha contribuído de alguma forma para homenagear a nossa querida Paulina, essa grande mulher, né, que habita aí Maputo, que habita Moçambique, e que daí ela faz realmente, né, aquilo que o poeta Eduardo Aite dizia, né, uma janela aberta para o Índico, mas eu acho que Paulina faz da sua literatura uma janela aberta para o mundo. É isso que ela faz. Obrigado. Muito obrigado, Sávio Fonseca de Freitas. Eu fico... quase que eu dizia a palavra brasileira, né, no sotaque. Oi, gente. Aqui acho que estou a segurar-me para não tirar algumas lágrimas de emoção. Acima de tudo, porque mesmo estando a falar com professores, pesquisadores da obra da Paulina, está a ser muito mais subjetivo do que aquela objetividade da ciência, e acho que está a dar mais encanto à nossa conversa. E antes disso, depois de sábado, nós saltamos, depois da aula, quem falaria seria o Celso Mianga, que já está aqui conosco. Ele é editor, ele é formado também como os outros panelistas na área das letras. Ele é editor, passou pela Indira, agora está na Fundação Fernando Leite Couto, e também tem trabalhado com vários autores, principalmente os que estão a começar a trabalhar. Há dias ele publicou um texto sobre a Paulina Chiziane. Eu provocava até o almoço. Quando vi o painel, acho que aqui podem te crucificar, porque que numa palestra da Paulina Chiziane temos mais brasileiros que moçambicanos a falarem da Paulina. A moça me disse, nós falamos da Paulina com vemos todo o percurso que ela teve para a publicação da sua primeira obra, mas estamos aqui já é uma das grandes, já é um dos nossos maiores nomes da literatura moçambicana, mas nós não temos muitos estudos provavelmente temos as pesquisas na faculdade para a licenciatura, a monografia, mas não temos muitas pesquisas que saem feitas, exceto temos a do Cremil do Baú, mas não temos muitas pesquisas que são feitas sobre a Paulina, provavelmente até dos críticos literários de renome cá em Moçambique. Isso faz-me verificar que a Paulina até agora está a cavar, está com alguns dos mesmos problemas no começo do seu percurso. Então, Celso, nós começamos com a Áurea. Ela falou-nos, e acima de tudo disse que está a fazer um doutoramento, e no seu doutoramento está a trabalhar com duas obras da Paulina e Chimamanda, e acima de tudo ela debruçou-se um pouco sobre o livro O Alegre Canto da Perdiz, e depois da Áurea, na sua discussão, uma das coisas que chama a atenção mesmo é quando fala da mulher escritora, nesse caso, com todos os problemas, sendo mulher, sendo negra, sendo escritora. Há muitas questões que são postas em causa, e ela, como escritora, tem em si como objeto e também sujeito da história que vai escrevendo. Depois tivemos a Luana. A Luana fez uma coisa... ela leu cartas de algumas colegas, cartas que enviaram a Paulina. Eu achei muito interessante por ter aquele texto do ensaio da Paulina, né? Eu mulher, então elas escreveram um tom bastante emotivo. Eu acho que em algum momento também depois falou de algumas personagens da Paulina, e nas minhas pesquisas percebi que no Brasil há um livro de dicionários das personagens da Paulina. Eu acho que nós deveríamos, cá em Moçambique não tem, se calhar compramos a partir da Amazon,
mas é fantástico, vai nos fazer compreender muito. Mas as cartas eu acho que não deveriam parar simplesmente como eu posso dizer, aqui no Zoom. Provavelmente mandaríamos, seria muito bom que a própria Feira do Livro passasse essas cartas nas redes sociais, no material que tem feito. Se calhar também podemos incentivar a mais pessoas do mundo, do país todo, a fazer o mesmo e faríamos chegar no final todas essas cartas à Paulina. Poderíamos. Epa, já começo a ter outras ideias. Pegávamos todos isso, nem que fizéssemos uma pequena impressão no grande dia da homenagem à Paulina, recolhermos e oferecermos a ela. Seria um bom gesto. Então, Celso, depois da Luana, tivemos com o Sávio, eu penso que eu ouvi uma boa parte do que ele falou, e ele tem pesquisado muito sobre a Paulina, principalmente o livro A Balada de Amor ao Vento. Tem nos mostrado alguns elementos que muitas vezes nós vamos lendo e não nos damos conta, por exemplo, da personagem que ele falou, vamos perceber que há alguns toques e, acima de tudo, do trabalho, de alguns dos truques da Paulina. Então, Celso, a palavra agora é sua. Então, façamos a sua justiça. Aqui ativar o som. Não sei se consegue ouvir. Tem um retorno? Sim, conseguimos. Ótimo. Olá a todos. Boa tarde, Sávio. Boa tarde, Áurea. Boa tarde, Luana. Eu Amos, o Lucas está também a acompanhar. Boa tarde a todos. Olha, eu acho que já tudo foi dito, não é? E há bocado eu acompanhei o Sávio, eu acho que está tudo terminado. Mas eu só vim estender a capulana em homenagem aos colegas que me antecederam, não é? Porque falar da Paulina Chiziano, para o tempo que nos deram, e da sua obra, é uma obra hercúlea, não é? Empreender esse trabalho. Eu vou dizer que Paulina é uma porta que se abriu para a literatura moçambicana. É uma porta que se abriu para a desconstrução do preconceito a nível da questão do gênero. Não é? É uma porta que se abriu para a afirmação de todas as mulheres moçambicanas, especialmente aquelas que enveredaram pelas artes, não é? Que vivem um sem número de preconceitos sociais e que bloqueia, em grande parte, o desenvolvimento das suas carreiras. A Paulina é uma porta que se abriu para consolidar um caminho que muitas outras mulheres, muitos anos antes dela, tentaram. Não é? Mas ela, com a Balada do Amor ao Vento, isto há 30 anos, conseguiu ser essa porta que serviu para a afirmação de várias mulheres. E hoje em dia podemos ver esse resultado e essa força que a Paulina imprimiu na sua obra. Falar de Paulina Chiziano e da Balada do Amor ao Vento é, sobretudo, lembrar uma mulher que foi desprezada no meio literário moçambicano. Eu cheguei a ouvir, na Associação dos Escritores Moçambicanos, alguém, um confrade, chamar a um livro da Paulina Uma Caixa de Perfumes. Então, já se ouviu um pouco de tudo, mas a Paulina não vacilou. Não é? A Paulina permaneceu firme. Já aconteceu, eu escrevi um texto há dias sobre isso, a Paulina ser impedida
Desculpe, Celso. Celso? Eu posso estar assistindo e não entrar. Visualizar. Sim, sim. Celso? Desculpe, Celso. Não, estávamos a escutar algum retorno, não sei se aí tem algum aparelho estava ligado, uma coisa parecida. Sim, está ligado, continua ligado. Não, nós estamos a conversar, só que está a surgir um som aí que estávamos a verificar. Nós temos um evento e eu não consigo me livrar dessa cena. Tá bom, obrigado. Continua, desculpe. Então, não sei se posso prosseguir. Posso continuar? Pode. Então, eu dizia que houve dificuldades até haver intervenção de Albino Magaia e Rui Nogar para que a obra de Paulina fosse aceita e acontecesse o lançamento desse livro a 14 de setembro de 1990 e teve presença do José Craveirinha. Eu penso que foi também uma afirmação, uma valorização dessa aparição de uma jovem escritora, na altura, penso com 35 anos. Então, tudo isto são elementos que nos fazem hoje olhar para a obra de Paulina Chiziane com respeito, não é? Que lhe é devido, e com um dever, não é? Porque é um testemunho que passa, e penso que ela já passou às jovens vozes nas várias vertentes artísticas, e isto como é que posso dizer? É um elemento que deve ser continuado. E penso que o grande déficit que existe em relação aos estudos em Moçambique, a obra de Paulina Chiziane, também tem a ver com a literacia, tem a ver com a nossa planificação para a área do ensino. E resolvermos o que foi ou que está a ser o nosso ensino nos últimos anos e vermos o vazio ou a depreciação, vamos lá, da circulação das obras literárias em Moçambique, e por aí podemos verificar que esse é o nosso déficit. Se não estamos a ter seguidores, se não estamos a ter mais paulinas a publicar, eu penso que em grande medida isso acontece também por causa da demissão da nossa academia. Eu penso que a nossa academia demitiu-se em relação ao acompanhamento das obras literárias que foram publicadas, posso arriscar-me a dizer, nos últimos 20 anos. Eu não vou aqui dar uma aula, nem tampouco tentar equivaler-me em termos teóricos aqui à explanação dos colegas que me antecederam, mas vou basicamente manter neste diapasão de que a Paulina é uma porta que se abriu para o grande território da literatura moçambicana em relação à valorização da mulher, mas O Celso acabou exatamente respondendo, mas a nossa conversa, como nós tínhamos programado, a Paulina Chiziane, ou seja, Paulina Chiziane, identidade e memória. Mas eu queria muito provocar-vos, fazer questões,
mas eu acho que nós temos algum pessoal aqui pessoal conosco, e seria muito bom que as pessoas também falassem, podem mandar uma mensagem aqui no chat a dizer que querem intervir, nós vamos saber quem é, ou podem servirmos daquele mecanismo de levantar a mão para os amigos que estão aqui no nosso chat, no nosso grupo de participantes, né? Enquanto isso, não esperamos, já que o Celso, acho que o Celso hoje veio mais para responder questões, né? Por isso disse-lhe, eu quero fazer uma questão. Então, uma das questões é, que me vem até essa poderia ser, pode comentar não só o Celso, também pode comentar o Sabe, porque nós temos, são duas questões. A primeira seria, essa provocação me veio muito, apareceu-me quando fiz a leitura do texto da Áurea, que nós compreendemos que a Paulina Chiziane, a maior parte das obras usa muito a primeira pessoa. Ela diz que sente-se participando na história quando conta na primeira pessoa. Isso me fez, fazendo um aponto com o texto do Sábio, me fez questionar-me se aquela profundidade estética, ou aquela profundidade estética que muitas das vezes faz-nos ter o juízo da obra, não advém desse fato. Acima de tudo, por ela também ter conversado que a conversa, eu ter dito, partilhado, aliás, para nós homens que nós sabemos disso, que há conversas que só as mulheres têm entre elas quando falam do seu marido, por exemplo. Então, eu queria perceber se esses dois elementos não são fundamentais para a questão estética da obra da Paulina. E passaria a ler um trecho pequeno do texto da Áurea, que é através das narrativas que o processo identitário se constrói e em si também pode ser ressignificado. Então, nós podemos dizer esta ressignificação é onde nós encontramos a legitimidade da obra da Paulina Chiziane. Podemos, da Paulina Chiziane. Eu só estou a lançar, vamos fixar, mas só para terminar uma questão que o Sábio também escreveu, citando o Castelo Browne, que estamos a falar da questão da memória, assim como da desmemória. Então, em Paulina Chiziane, estamos perante a desmemória ou a construção de uma nova memória. Então, são provocações, quem puder pode responder ou tecer alguns comentários, só para aproveitarmos o tempo, né? Bom, eu posso responder a provocação. Em Balada de Amor ao Vento, Paulina, a primeira coisa é essa questão de usar a primeira pessoa. A primeira pessoa é uma característica, usa a primeira pessoa uma característica específica do discurso das mulheres, principalmente nos textos contemporâneos. Elas usam demais a primeira pessoa. Primeiro, por uma estratégia de autoentendimento em seu texto, tá? Mas aqui eu tenho duas mulheres que podem falar com mais propriedade do que eu, né? Por conta da questão do lugar de fala também, porque esse não é o meu lugar de fala, eu apenas sou um leitor desse lugar de fala, né? Quando uma mulher ela faz uma análise de um texto escrito por uma mulher, ela está duplamente empoderada para falar. Primeiro, porque ela é mulher, segunda, porque ela conhece bem esse lugar e ela pode criar mais estratégias de interpretação. Mas a Paulina utiliza isso, né? Primeiro, para a questão de aperfeiçoar o lugar da introspecção. Se a gente observa que a narrativa de Balada de Amor ao Vento é uma narrativa de uma mulher, de Sarnau. Sarnau vai contar essa história. Em nenhum momento, Sarnau pede o comando dessa narrativa. Nenhum. Todo momento ela que controla. Até quando ela contra a macronarrativa, que a macronarrativa e a micronarrativas. Isso é uma característica do romance moçambicano oralizado sobre a ordem da contação de histórias. Não é? Aqui no Brasil, a gente tem um escritor que fez muito isso, que foi o Guimarães Rosa. Né? Ele trabalhava com macronarrativa e micronarrativa. E ele tem muito da oralidade no seu texto, né? Porque ele tem um romance chamado Grande Sertão Veredas, em que ele vai contar, né, da mesma forma que a Paulina, ele vai contar, o Guimarães vai contar a história de Reobaldo vai contar a sua história. E ele vai começar essa história em média res.
Só que o Riobaldo ele conta na perspectiva do homem, não é? E a Paulina conta na perspectiva da mulher. E ela já disse isso várias vezes. Ela escreve histórias para as mulheres. Então, é uma confissão. Uma outra coisa que, além da questão da estratégia das mulheres, é a questão da introspecção, que é um exercício muito feito pelas mulheres, porque o que é que vai acontecer? Elas vão se entender para depois mostrar as representações desse entendimento, né? Que é uma estratégia muito feminista, né? Quando Paulina chegou aqui no Brasil, houve um duelo da crítica em relação à recepção da obra dela para dizer se ela é feminista ou não é feminista, se é um romance feminista ou não, não é? Mas o que a gente pode dizer é que Paulina ela transita entre o feminino e o feminista, né? Depende muito do foco que a gente observa e das relações, principalmente de gênero, que são estabelecidas no texto da Paulina. Então, por exemplo, quando a Rami ela reivindica o lugar dela como esposa monogâmica, essa reivindicação é a reivindicação feminista, porque ela está se empoderando da relação de poder. Né? Aí muita gente dizia assim na época aqui no Brasil, mas o texto não defende a poligamia? Não. O que Paulina fala no romance não é uma defesa da poligamia, ela está expondo como a colonização corrompeu a ideia de amar e a ideia de ser polígamo. É sobre isso que ela está falando. Ela não está fazendo uma... Por isso que ela fica em cima do muro, ela não está em cima do muro. Não é? É a situação que está em conflito pelo sistema social. E ela se apropria desse conflito, porque Paulina é muito estratégica quando ela conta as histórias. Então, ela se apropria do conflito para que essa narrativa ela fique eternamente em movimento. Então, isso é uma estratégia do discurso da mulher. Um outro ponto que tem na narrativa de Paulina é o espelho. Né? Quando a narradora ela quer se entender, ela se olha no espelho. Né? Tem aqui um momento que ela diz assim, pela primeira vez, colocou-se diante do espelho e este, cúmplice, confirmou a sua presença. Ela deu a pista. O espelho é o cúmplice dessa imagem que ela representa. Está lá no texto. É porque a gente fica tão enfeitiçado pela história de amor, né? A gente cai nesse fascínio da serpente. A serpente está ali, ó. E você está ali olhando nessa tensão amorosa entre Sarnau e Muando e nem percebe que Sarnau já julgou Muando. Quando ela começa a contar a história em média res, ela começa a contar já velha, ela já tem um julgamento sobre ele. Até quando ela questiona, quando ela se questiona, porque o questionamento, né, é uma coisa muito bem feita pelas mulheres. Então ela pergunta, será que eu já amei algum dia? Ela pega essa dúvida, né, com um escritor nosso que trabalhou muito bem a dúvida é Machado. Ela pega essa dúvida Machado, será que as mulheres realmente amam? Né? Será que elas amam os homens nessa intensidade que elas dizem que amam? Será que há outros valores, né? Como a maternidade? Se a gente for analisar essa questão da maternidade em Balada de Amor ao Vento, vocês percebem que Sarnau ela modifica totalmente quando ela gesta, quando ela vira mãe. Né? E quando há uma cobrança, né, da tradição em relação a essa situação moderna e nova para Sarnau, que é ser mãe. Então, ela usar a primeira pessoa também é uma estratégia de intimidação. Né? Ela intimida. Até porque, se a gente transforma, a gente começa a observar como crítico literário a Paulina Chiziane como uma categoria autoral, né? Porque os estudos de gênero e os estudos culturais, né, e os estudos contemporâneos observam as escritoras como instituições estéticas ideológicas. Né? Porque elas são instituições estéticas ideológicas. Né? Quando eu falei lá no início da minha fala, defendendo a tese de que Paulina é uma grande mulher, né, que a gente deve se curvar para ouvir o que ela tem a dizer, porque ela é uma instituição divina da palavra. Né? E ela se apropria desse poder sempre. Ela se apropria sempre desse poder para estabelecer qual é a opinião dela em relação às relações de gênero. Tá? E ela vai colocando... O que é mais interessante é que depois que a gente passa desse processo de encantamento da palavra, porque a palavra é divina, isso já é dito desde a antiguidade clássica, né? O próprio Platão disse que o poeta é muito perigoso porque ele é habitado pelo divino. E por que ele é habitado pelo divino? Porque a palavra é sagrada. Então, saber usar a palavra é um exercício sagrado. Né? E os africanos sabem quanto, né, a oralidade é sagrada. Né? E Paulina vai mapear, territorializar essa moçambicanidade do romance por meio da oralidade. Está lá, é como se fosse um alicerce
não é, que não derruba a narrativa dela e também amplia as possibilidades de leitura. Então, usar a primeira pessoa, além disso, também é um ato político. Né? Ela está colocando, ela está chamando foco para ela. É um ato político também. Então, quando Paulina faz isso, e ela faz em todos os romances, e principalmente, se você for fazer um mapeamento, né, dicionarizado do uso da primeira pessoa em Paulina, em todos os momentos que ela usa a primeira pessoa, ela faz uma crítica. Ela joga lá a pergunta. É como se fosse ela desse uma tapa no seu peito, né? Até por conta do lugar que a Paulina vem, né? E a literatura é o espaço de combate dela, né? A gente sabe que nossos irmãos africanos, né, de língua portuguesa, eles sempre usaram a literatura como uma grande arma de sabedoria. Aí a Paulina usa sabiamente, sempre, na poesia, nos relatos de experiência, né? Na defesa que ela faz para o corona. Tem um vídeo dela que viralizou aqui no Brasil, todo mundo está ouvindo. Ela perguntando, quem é você para dizer quem é Deus? Olha as perguntas que ela faz. Deus não é propriedade de ninguém. Olha, quando ela fala. E se você for para o texto dela lá, dos momentos que as personagens femininas se rebelam, elas têm isso. Elas têm isso. A Rami, você não se pode dizer polígamo. Eu casei com você de papel passado, com certidão de casamento, vestido de noiva. Eu acatei esse sistema que você escolheu como certo, que é o monogâmico, e você me trai dizendo que é polígamo. Eu vou mostrar a você o que é poligamia. Aí faz um esquete. Aí Tony não gosta da brincadeira. Né? A Paulina mostra lá. Então, a narrativa de autoria feminina, né? Os textos de autoria feminina, aí eu falo de um modo geral, é uma característica da Paulina, mas eles são, né, agressivos nesse sentido, né? Porque eles reivindicam e fazem o leitor pensar sobre o lugar do homem e da mulher, não na perspectiva da guerra dos sexos, mas na perspectiva de que a mulher, ela se empodera do seu lugar, ela sabe o seu lugar, e o homem tem que saber o seu. É isso que ela diz. Se você não sabe o seu lugar, não venha querer me ditar ordens para dizer como é que é o meu, não, que o meu eu sei como é que é. Ela faz isso sutilmente, como uma serpente, né? Porque Moando não diz lá, Sarnal, você é uma serpente. Ou seja, porque ela rapicou ele já está envenenado. As verdadeiras serpentes, as cobras mais venenosas, como a mamba, quando você vem sentir o veneno dela, ela já lhe picou, já está sufocado já. Né? Elas são assim, como a Naja é rápido. E assim é a narrativa da Paulina, é venenosa. Não vou falar mais, eu vou parar, que eu acho que Luana quer falar e as meninas também. Sim, sim, Luana. Vamos dar continuidade, Luana, certo? Sim. Nossa, sabe, foi falando e eu fiquei acompanhando o movimento da fala dele, pensando tantas coisas também, sabe? Primeiro pensando que a gente precisa se encontrar mais para ler junto, para conversar, todos vocês. Eu quero ir mais também para Moçambique, porque de fato eu estou muito emocionada. Essa fala do Linneu no início, lembrando da minha vida, de quando eu voltei, né? E tem algo sobre essa Luana de há 9 anos, né? Há 9 anos, já há um tempo. Essa Luana que viaja para Moçambique, estudando a obra do Mia Couto, foi no início do meu doutorado, né? Estudando a obra do Mia Couto, trabalhando na área de literatura e política, com orientadora. Eu nunca tinha trabalhado como crítica, pesquisadora, eu nunca vi, então, trabalhado com uma obra produzida por mulheres. Eu nunca tinha trabalhado, não. Sempre, mestrado, doutorado, foi seguindo, pesquisando homens, autores, intelectuais, no masculino, tá? Sempre muito incomodada, mas eu estava nessa frequência. E viajar para Moçambique, eu lembro que, sobre essa questão que você coloca, Linneu, antes e essa, eu entendi que, embora eu pesquisasse e tinha todas as categorias, né, internalizadas cientificamente para trabalhar com o texto do Mia Couto, pesquisar a obra do Mia Couto, o que me emocionava nas ruas, o que eu sentia que, para mim, estava existindo dentro de mim,
naquele momento como uma segunda pele era o texto literário da Paulina Chiziane. E eu me lembro até que isso para mim foi tão impactante, tão forte, porque eu estava vivendo em Maputo, nesse percurso, rodeada praticamente de jovens poetas, né? Porque a gente andava naquela cidade para todos os lados, ouvindo muito sobre essa identidade masculina e construída também de formas muito diferentes, a partir dos lugares de origem, né, de vocês, né? Mas quando eu não estava com esse grupo, eu estava sozinha andando por Maputo. Então, eu estava sendo essa mulher atravessada por como as pessoas me viam, né? Como uma certa vez que me chamavam na rua, é a caneca. Quando eu estava caminhando, eu olhava e falava, gente, eu sou brasileira, mas quem me via como uma mulher brasileira na rua? Ninguém me via assim, né? Me interpretavam de formas diferentes, né? O que, gente, eu acho ótimo, eu adoro quando essas coisas acontecem, porque eu acho que uma vida toda para a gente ter apenas uma identidade é algo com pouca imaginação. Então, eu gosto muito de me estranhar nos espaços, e acho que por isso que eu sou uma viajante, né? Viajo bastante mesmo. Gosto desses atravessamentos. Mas essa construção identitária que se mostra uma diferença nesse momento que eu estou em Moçambique, passa por um reconhecimento de mim, do meu eu, mulher, pelo texto da Paulina, né? Que eu só fui dar margem para isso como uma pesquisadora, aí veio a questão, quando eu me tornei mãe, quando eu defendi minha tese de doutorado, e aí eu estava grávida, e quando eu virei mãe, eu percebi que eu não poderia mais atrasar esse encontro com as mulheres e dedicar meu tempo. Aí a relação com o tempo, Lineu, muda, porque a gente aprende um outro tempo. Eu antes tinha tempo para ficar me perdendo, viajando, caminhando para todo lado. Hoje eu não tenho mais esse tempo tão disponível. Eu amamentei 2 anos, livre demanda, ou seja, a hora que o bebê quer mamar, ele tem peito para mamar. Isso quer dizer que eu não podia a questão do amor que Salve traz e que a Paulina traz, né, no O Alegre Canto da Perdiz. Como que ela termina esse livro, né? Qual é o último capítulo? Ela está dizendo desse canto. E esse canto de amor, ele não se destina ao amado, né? O amado, o homem, o companheiro, esse canto de amor, ele embala, né? Como ela coloca, e aparece muito no texto também da professora Cynthia Coulter, enquanto embala o filho, também se embala. A mulher, enquanto embala o filho, também se embala, né? Esse nosso tempo do canto, do embalo, né? Para aquela criança que, se a gente não pariu fisicamente, a gente também pare quando adota, porque, enfim, a ideia de filho ela é muito extensa, não só que a gente produz o nosso corpo, né? Que cria no corpo, mas a gente embala, né? É uma ideia de embalar esse eu, mulher, embalar esse eu, outro filho e mundo, porque são as mulheres que, gente, que parem a humanidade. Então, quando a gente embala uma criança, a gente está embalando o mundo, a gente está embalando o futuro, né? Então, isso é muito profundo. Então, realmente, a noção de tempo... o Lineu ainda me traz informações de 9 anos atrás sobre mim mesma. Esse encontro aqui está sendo muito subjetivo também. Esse tempo que é um tempo que, quando uma mulher está na viagem, né, sem esse outro para embalar, é muito diferente.
é muito diferente, né? E o conhecimento do canto que é gerado na maternância, na maternidade, é uma sabedoria, é um conhecimento, é um tipo de conhecimento. Vejam só, eu sou uma mulher preta feminista no Brasil, né? E outras quando saem pelo mundo. Quando estou lá na França, as pessoas me veem como malgache. Adoro, me penso que sou de Madagascar. Mas vejam só, eu não quero dizer com isso que mulheres que não têm seus filhos, não optam por esse percurso, não têm conhecimento. Eu acho que nós, como seres humanos, acessamos diversas formas de conhecimento, criamos possibilidades infinitas de conhecimento. E não cessa, né? Não cessa, porque a gente está sempre nessa produção de vida, de criatividade, de imaginário. Não é? Com isso também eu não quero dizer, entenderam? Porque às vezes fica parecendo que só a mulher que pode ser mãe, que chega a ser mãe, não é isso, tá? Eu só estou colocando essa questão de que há sim um conhecimento que nós acessamos quando a gente se engaja nesse mundo como mãe, né? Que a gente talvez a grande questão, a grande problemática, inclusive, desse romance, mas de outros também, né, Sávio? Porque essa questão da maternidade, ela não é uma questão pacífica no texto da Paulina Chiziane. Porque ela não é pacífica na vida, tá? Na vida, uma mãe sabe, ela não é pacífica na vida. Queria cortar Luana, desculpa, por causa do... Fazes uma reflexão daquele ensaio referente ao texto da Paulina, Eu Mulher. Uma das coisas que a Paulina disse no tal encontro, que a Luana tentou discutir, é o fato, principalmente esse lado da mãe, de haver sempre uma necessidade na cultura banto, quando existirem alguns problemas, nós vemos a mulher como a culpada. Olha, ora, porque é a mãe, é a pessoa que dá luz aos criminosos, às prostitutas, por causa do sangue da menstruação, por causa de abortos. Mas no mesmo encontro, vemos aquela prática que é o embelele, em que isso acontece sempre. Apesar de termos essa necessidade de culpabilizar, quando é para encontrar essas soluções, é exatamente na mulher em que se vai buscar essas soluções que parece um paradoxo, né? Mas acho que isso entra muito no que o Sávio dizia antes, como a Paulina faz aquelas armadilhas para nos tocar, né? Ok. Então, vamos dar continuidade ao Celso. Sim, ao Celso. Depois da hora já está o tempo. Sim. Olá, Luana. Oi, Luana. Olá. Sabe qual foi o primeiro título do livro O Alegre Canto da Perdiz? Não sei se é um segredo que eu posso revelar a tempo, a Paulina já disse. Celso, desculpa, eu não ouvi muito bem. Você poderia... Eu perguntava a Luana se sabe qual foi a primeira versão do título do livro O Alegre Canto da Perdiz. Não sei. Conte, por favor. Que bom, vou aproveitar esse momento para aprender muito. Olha, a primeira versão chamava-se Canção de Embalar. Vês, é isso. Isso durou até faltar 3 meses para a impressão do livro, e depois decidimos mudar para O Alegre Canto da Perdiz, porque isso também cá cria um outro sentido, abre um outro debate. E cá tem até implicações políticas, né? Que até houve quem pensou que a Paulina fosse de um outro partido que usa esse símbolo. Então, mas funciona, né? Nós, os editores, queremos criar debate, não queremos ficar
no conformismo. Então, é com essa canção de embalar que a Paulina, vamos lá, para a pergunta do Linneu em relação à primeira pessoa, à estratégia, eu penso que a Paulina, por ter trabalhado durante muito tempo no campo, não é? Ela apropriou-se da voz da comunidade, ou das várias mulheres que ela foi encontrando na comunidade, e adotou uma narradora que assumisse essa estratégia narrativa, para ela própria, a Paulina, ser a embaixadora, ser a porta-estandarte dessas todas mulheres moçambicanas com quem ela conviveu. E sentimos muito isso no Alegre Canto da Perdiz, o resultado da vivência que ela teve na Zambésia, nos Montes Namuli, e depois de toda a questão social, ela conseguiu captar isso e trazer para a sua obra. Eu penso que ela, ao adotar essa estratégia, também é uma técnica de potencialização dessa voz, não é? Dessa afirmação. Como disse no princípio, ela é uma porta que se abriu para muitas mulheres moçambicanas poderem aperceber-se do seu valor e da potência da sua própria voz. Eu acho que a Paulina libertou-nos nesse sentido, grandemente. E em relação à questão identitária, eu penso que, como disse o professor Gilberto Matus sobre a construção da imagem da moçambicanidade, a Paulina, em toda a sua obra, e mais outras que ainda são inéditas, continua a dar continuidade a essa construção da imagem da moçambicanidade. Por isso que no texto que me referi, que é em setembro, que ela, no fundo, como é que se diz? Valorizou grandemente também os homens. Eu olho para dentro e vejo o que os nossos autores publicaram antes de 90 em relação ao seu discurso, a nível das narradoras e da sua posição em relação às personagens femininas. É só ver a obra de Mia Couto e ver antes e ver depois da Paulina. Eu penso que é um exemplo paradigmático. E fico por aqui, Linneu, não sei se... Não, sim, muito obrigado. Já estamos aqui com o tempo a correr e vamos passar para... Vamos terminar como começamos, com a Áurea. Pois bem, eu gostaria de fazer, na verdade, parabenizar a Luana pela sua performance, porque eu particularmente fiquei bem emocionada com a ideia de mulheres distantes, né? Não estão em Moçambique, e você pegou algumas pesquisadoras brasileiras, mas eu acredito que se você tivesse tido tempo ou contato com mulheres em outros países também, eu acredito que a mensagem seria essa para Paulina, porque a ideia de ter essa mulher que publicou esse romance, a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, de ter passado pelos desafios que ela passou para ser reconhecida, para ser publicada, para ser lida, não só dentro de Moçambique, mas fora, e ter a representatividade que ela tem hoje, porque hoje Paulina é estudada em vários países. Eu não vou mencionar quantos, porque realmente eu não sei, mas eu tive encontros nos Estados Unidos em que tinha gente de vários lugares e falando sobre Paulina. Participei de eventos aqui em Portugal, gente de vários lugares falando de Paulina. Então, não é estudada apenas por pesquisadores da língua portuguesa. Pessoas de diversas línguas estão estudando Paulina. Muitas mulheres estão estudando Paulina, muitas mulheres negras estão estudando Paulina. E a força que ela tem no feminino é muito grande, né? Inclusive, na minha defesa de mestrado, que o professor Sávio estava lá, que eu levantei isso também, discuti isso lá, de que é feminista, sim, mas assim, por que eu tenho que definir ela como feminista? Se a minha visão ocidental, né, do que é o movimento feminista, de dizer que ela é feminista, sim, mas a ideia de ter essa mulher moçambicana levantando tantas outras mulheres em várias partes do mundo, se isso não é
movimento feminista, então vamos rebatizar isso agora, porque é muito potente, é muito forte, né? E a forma como ela escreve, de se colocar, e a fala do professor Sávio é muito pertinente nesse sentido em que ele diz: eu sou homem, eu estou falando aqui só do que eu estou lendo, mas a mulher ela pode falar muito bem sobre isso, porque ela se enxerga na obra, e a gente se vê lá dentro, mesmo não tendo passado por nenhuma daquelas situações, mas a gente se enxerga quando ela diz que ela está, aquela narradora em primeira pessoa, que ela diz, que ela fala, será que eu amei? Ou então que ela diz, eu não entendo essas sinhás. E quando ela fala isso, a gente se vê naquela obra e a gente se sente potente por ter essa pessoa abrindo a boca e criticando e reclamando e apontando todas essas características, todos esses desafios da colonização e o pós. Então, assim, é muito potente. E a sua performance me deixou muito emocionada por isso, de ter as mulheres dizendo como a escrita dela foi importante na vida de cada uma delas. E é simplesmente sensacional. E era esse comentário que eu queria fazer, porque as outras falas já contemplaram as discussões e, enfim, eu quero mesmo agradecer a participação, o convite para participar nesse evento e discutir conversar sobre Paulina. Uma coisa dá para perceber, né? A gente pode passar horas falando sobre a obra dela. Sim, não falta assunto. Então, muito obrigado a todos. Estamos mesmo aqui nesse caminho da Feira do Livro de Maputo. E sim, sobre a caminho de Maputo. Eu fiquei um pouco em pausa porque o moço estava a pedir se tem algo escrito além das cartas, mas algo escrito sobre o que queriam dizer, sobre disseram que poderiam nos enviar para nós publicarmos nos mídias, na imprensa, nas redes sociais. Mas também vou aproveitar, vocês são testemunhas, vou aproveitar e dizer ao moço aquela chega das cartas para a Paulina. Então, muito obrigado a todos por encontro, foi muito bom, foi um momento de aprendizado. Eu aprendi primeiro convosco a partir dos textos que escreveram, ontem escrito sobre a Paulina, e foi muito bom. E hoje e a conversa também foi muito positiva. Eu espero nos vermos mais vezes e a lermos mais livros ou a relermos os livros da Paulina. Muito obrigado, até a próxima. Okay. Amose, querido, obrigada.